Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal, né, o Observador, dando uma olhada aqui nas notícias do dia, do Brasil, do mundo, o que está acontecendo. E eu me deparei agora, né, com essas duas falas do Maduro. Uma delas foi anteontem, quando ele chamou o Trump de covarde, covarde. Aquela coisa bolivariana, aquela bravata idiota, né, cercado de militares, né, covarde, covarde, igual o Lula, né, covarde pra caramba, Lula. E agora, foi ontem, né, que ele apareceu cercado de generais e de soldados e tal, dizendo que se os Estados Unidos tentarem ou atentarem contra a sua vida, será a derrocada definitiva dos Estados Unidos e que os Estados Unidos, o Império Americano ruirá se por acaso fizer uma investida contra a sua pessoa. Né? Não é contra o povo venezuelano, que a Venezuela não quer o Maduro lá. Aliás, ele perdeu as últimas eleições, não é reconhecido mais como presidente da Venezuela pelo governo americano, do Trump, pelo Marco Rubio, que inclusive já disse que ele é só um ditador e narcotraficante no seu narco-estado venezuelano bolivariano, com a ajuda de Nicarágua, Rússia e Brasil, né, que continua alinhado de forma completamente equivocada a essa porcaria de Maduro, que vai dando armas, né, para o mundo ocidental, ou diria o mundo capitalista, virar-se contra o Brasil definitivamente. O Brasil vai ficar isolado, fazendo negócio e políticas com a África do Sul, com ditaduras africanas, com Coreia do Norte, China, Nicarágua, Venezuela, com Colômbia, Equador, né? Esses países ecos, assim, nessa... Gente, dizer que isso aí tudo é... Rússia, né? Dizer que isso aí tudo é país eco e o Brasil não é um país eco é um eufemismo, né? O Brasil também é uma república de bananas, como o pessoal fala há muitos anos, né? E é um lixo mesmo, uma porcaria, infelizmente. Quem está comandando hoje é Lula, sua camarilha petista, junto com meia dúzia de sindicatos de ladrões que roubam aposentados e pensionistas da Seguridade Social, né? E que mais? E narcotráfico. PCC e Comando Vermelho, que já estão na mira do governo americano para serem considerados grupos terroristas. E, gente, não tem como a gente negar, né? O Comando Vermelho, que é do Rio de Janeiro, foi criado após o encontro entre terroristas comunistas dos anos 60 no Brasil, todos da esquerda universitária brasileira, no Rio de Janeiro, na Ilha Grande, na prisão de Ilha Grande, com bandidos comuns, né? Bandidos comuns, assaltantes, traficantes pequenos, né? Dos morros do Rio de Janeiro nos anos 60, 70 também. Fizeram esse encontro, tiveram esse encontro epifânico e criaram o Comando Vermelho. Ele é Comando Vermelho, vermelho por conta dos cabeças comunistas que haviam na prisão de Ilha Grande e ajudaram a construir o Comando Vermelho lá nos anos 70. Né? E o primeiro comando da capital, o PCC, que é de São Paulo, que variam com o tempo dependendo das suas alianças estratégicas, disputando território para cá e para lá, né? E tráfico de droga, tráfico de armas, roubo de cargas, de caminhões, etc. Né? E também a sua expansão dentro desses territórios no Rio de Janeiro e São Paulo, comandando enormes favelas e comunidades, como se chama hoje, né? E o Brasil não tem como combater isso. É impossível. Né? É impossível. A polícia prende, fere ou mata um e aparecem mais 20. É impossível, gente. Ou libera as drogas de uma vez, ou então eu não sei onde é que a gente vai parar. Né? E o Comando Vermelho, primeiramente, né, no Rio de Janeiro, ele tem, digamos, convênios, né? Atuação na Colômbia, no México. O Comando Vermelho, historicamente, com grupos colombianos como as Farc, por exemplo, né? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, aquelas que vêm lá de trás, depois que caiu o império de Pablo Escobar, né? Com o Nicolás Maduro agora, comandante do cartel de los Soles, ou cartel dos sóis, né? Assim chamado em português,
colocado a sua cabeça a 50 milhões de dólares como chefe dessa organização narcotraficante, né? E esses produtores de cocaína que são ligados ao Comando Vermelho, também no Peru, na Bolívia, né? E a rota do Rio Solimões, que traz essa droga para dentro do Brasil e daqui ela sai para a Europa ou para os Estados Unidos, né? E também Comando Vermelho com os cartéis mexicanos chamados Zetas, para facilitar essa logística do tráfico de drogas colombiano, boliviano, da Amazônia, subindo até os Estados Unidos pela Flórida, né? E também a Família do Norte, a tal FDN, facção criminosa narcotráfico ali da floresta amazônica, né? Baseado no estado do Amazonas, especialmente durante o confronto com o PCC em 2016 e 2017. Essa parceria foi marcante no massacre de Manaus em 2017, que a gente, né, acompanhou o que aconteceu em Manaus, né, gente? Um monte de gente morrendo, foi uma coisa horrorosa, né? E tudo isso eram membros da FDN com o pessoal do Comando Vermelho. E também o Comando Vermelho com Guardiões do Estado, no Ceará, o GDE, comandando o norte e o nordeste do Brasil, né? E a gente sabe quem é que manda no nordeste do Brasil, né? A gente não sabe. E todas essas conexões internacionais do Comando Vermelho. Já o primeiro comando da capital, ele é de São Paulo, né? São Paulo capital, e tem essas negociações com o Trem de Aragua, que é da Venezuela, também do Paraguai o Isfran Clan, que é um comando de tráfico de drogas do Paraguai, né? Que é parceiro antigo do PCC, e também o Primer Cartel Uruguaio do Uruguai, com registro de cooperação com esse grupo em operações do PCC no Cone Sul. E também os cartéis internacionais, que são o cartel da Itália, o Ndrangheta, que eles têm esse tráfico de drogas com a Europa, lá na Itália, né? O PCC controla mais de 50% dessas exportações de drogas do Brasil para a Europa, com os portos do Ceará, de Pecém e Mucuripe, que de lá sai essa droga toda. A Polícia Federal sabe de tudo, né, cara? Também o PCC tem convênios, né? Colaboração, vamos chamar de colaboração? Colaboração com os cartéis mexicanos, o Jalisco New Generation, do cartel Nova Geração de Jalisco, também um grupo dos Balcãs para distribuição de drogas na Europa também, chamado de Balkan Máfias, incluindo um clã chamado Sarik Clan, os Hezbollah no Líbano, né? Também para mandar drogas para o Oriente Médio, e também essas tríades chinesas, que são máfias chinesas, assim, parecidas, a gente poderia mal comparar com as máfias de drogas e prostituição do Japão, né, que são muito famosas também, né? E deixa eu ver o que mais. Tem várias outras facções no Brasil inteiro, né, gente? Então, conexões do PCC na África com Nigéria, Cabo Verde, Guiné, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Gana, Serra Leoa. Ainda em Portugal, né, onde, segundo informações da polícia portuguesa, existe o PCC de Lisboa, com 1.000 associados, né, que fazem esse tráfico de drogas para a Europa. Então, gente, no final das contas, a gente vê que essas decisões tomadas pelo governo americano em colocar como cabeça de toda essa organização criminosa de tráfico de drogas e tráfico de armas, sequestro, etc., da América Latina, no Maduro, com sua cabeça valendo 50 milhões de dólares, ele hoje é a cabeça mais cara do mundo na lista do FBI, na lista vermelha do FBI, mais caro do que Osama Bin Laden, né? É o primeiro líder, digamos, mundial que está vivo ainda, que tem a sua cabeça valendo 50 milhões de dólares, né? Então agora a gente vai ver o que vai acontecer. Eu vi uma matéria aqui, aliás, um artigo do Guilherme Fiuza, que eu adoro hoje, o artigo aqui na Gazeta do Povo, né? O Brasil e o prêmio pela cabeça de Maduro, né? Dizendo que a cabeça dele está valendo 50 milhões de dólares. A OEA emitiu um relatório contundente sobre crimes da ditadura de Maduro. E o que o governo brasileiro está fazendo sobre isso? Só entrando no buraco do avestruz para saber, né? Porque o Lula está completamente alinhadinho e aliado, aliás, inventor
O Lula é o inventor do Hugo Chávez, pariu o Hugo Chávez, que pariu o Nicolás Maduro, sendo ele mesmo parido por Fidel Castro e pelo movimento comunista do Brasil, junto com aquela turma sindicalista lá dos anos 70 e 80. E deu no que deu. Agora a gente está desse lado da história, né? No eixo do mal, infelizmente, com Irã, Iraque, Síria, Líbano, Hezbollah, Hamas, né? Junto com Nicarágua, Venezuela, Colômbia, Equador, China, Coreia do Norte, Rússia. Olha só onde foi que a gente se meteu. Onde foi que você que fez o L, cartinha da democracia, colocou a gente. Na latrina do mundo. O Brasil agora está oficialmente latrinado, né? Aqui na América Latina. Vamos ver o que vai acontecer com a gente, né? Se nós não conseguirmos tirar essa coisa aqui ano que vem, se ele permanecer até 2030, ele pode agora também abrir guerra contra os Estados Unidos e dizer que está sendo invadido, vilipendiado por uma nação estrangeira contra nossas instituições democráticas. Vamos defender a democracia, eu e Alexandre de Moraes e Nicolás Maduro, e Gustavo Petro, vamos defender a América Latina inteira contra o imperialismo americano. Bom, eu só sei que existe um porta-aviões americano lá no Caribe, no Mar do Caribe, lá pertinho da costa venezuelana, já pronta para entrar e atacar e trazer o Maduro para os Estados Unidos, onde ele vai para a cadeia, vai pegar uma prisão perpétua bonita lá. Enquanto isso ele está gritando, covarde, covarde, venha me pegar em Miraflores. Olha, cuidado, hein, os caras vão te pegar aí, tá? E eu não acredito que seja o exército americano que vai te pegar, não. Existem boatos dizendo que são mercenários, tá? Aqueles mercenários que a gente vê nos filmes do Arnold Schwarzenegger, sabe? Que são contratados por milhões de dólares para entrar lá no território e trazer o cara. Não é como aquela... por exemplo, aquela tentativa malfadada do Jimmy Carter em 79 de trazer os funcionários e embaixadores da embaixada americana no Irã, que deu errado, inclusive com a morte, queda de helicóptero, a morte de um monte de gente, aquela coisa que acabou fazendo o Jimmy Carter perder as eleições para o Ronald Reagan, né? Mas aquela operação muito bem sucedida de capturar o Osama Bin Laden no Paquistão, né? E depois sepultá-lo no mar, né? Então isso pode acontecer agora com Maduro, tanto com uma milícia contratada, que a gente sabe como é que funciona, quanto com o exército americano, que pode mandar uns Navy SEALs para lá, para trazer esse pulha e colocá-lo num calabouço onde ele não vai sair nunca mais. É isso aí, gente, vamos que vamos, hein? Existe a possibilidade do Brasil também sofrer sanções muito pesadas por conta desse alinhamento do governo Lula com o Nicolás Maduro e esse tráfico de drogas internacional que sai do Brasil com o Comando Vermelho, com o PCC, Colômbia, Bolívia, etc. E esses cartéis internacionais. A gente vai se ferrar de verde, amarelo, azul e branco. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.